O tema de hoje, há dois temas. A educação como meio privilegiado para a inclusão e, na segunda parte da sessão, o tema sobre alunos e docentes migrantes, contributos e necessidades. Hoje sou eu que vou fazer a parte, da formação enquanto formadora, mas temos aqui connosco também a Leonor Gil, do Conselho Português para os Refugiados, que também nos vai ajudar aqui na parte das questões, das respostas, etc. Obrigada, Leonor. Então, eu vou começar por compartilhar a tela. Então, como eu disse, o primeiro tema que vamos falar hoje é a educação como meio privilegiado para a inclusão. Hum, eu fui buscar um slide da minha última apresentação aqui para recordarmos um bocadinho que o que nós estamos também aqui a falar é dos direitos humanos na educação como pré-requisito para a educação dos direitos humanos. Ter em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção sobre os Direitos da Criança. Como nós vimos na segunda sessão desta ação de formação, uh, estes dois documentos não são apenas documentos históricos, são compromissos universais que se concretizam ou não diariamente dentro e fora da sala de aula. E se estão recordados, nós falámos também que todos os docentes, educadores e professores são ativistas dos direitos humanos. Sabemos que não são só ativistas, não é? Dos direitos humanos, são muito mais coisas, e hoje também vamos ver aqui ainda outras coisas também que a profissão docente deve ter em conta. Então, começar por dizer que a segregação, e durante muitos anos, hum, todos os alunos, e aqui entrando já mesmo na escola, na educação, todos os alunos diferentes, fosse qual fosse a sua diferença, eram remetidos para um outro contexto longe dos alunos ditos normais. E, portanto, havia a questão de o professor, desculpem a expressão, mas debitava conteúdos e os alunos que apanhavam esses conteúdos, que percebiam, que conseguiam discriminar o que é que realmente o professor queria dizer, conseguiam atingir o sucesso na escola. Os outros eram, portanto, com um rótulo de insucesso, independentemente das suas características individuais que não eram tidas em conta. Portanto, toda a matéria era igual para todos e a maior parte realmente deles nem sequer estava nas escolas junto dos outros alunos. Depois começou a achar-se que se calhar estes alunos também tinham que estar perto dos outros, ou pelo menos alguns, e começámos uma fase de integração, em que o aluno é que se adapta à escola. A escola já existe, tudo construído, dirigido para o aluno dito normal, e o aluno
sendo integrado na escola e sendo integrado numa sala de aula, tinha que se adaptar ao que era feito e ao que era dito pelo professor em termos de matérias. Portanto, os alunos eram integrados nas turmas regulares, mas se precisavam de um determinado tipo de apoio, fosse ele qual fosse, ele não era prestado dentro da sala de aula, ele era retirado, o aluno era retirado da sala de aula, e era prestado um apoio, às vezes individual, outras vezes, em pequeno grupo, juntando também alguns alunos com características semelhantes. O currículo era praticamente igual. O currículo era o base, igual para todos, e depois podia haver insistência mais numa matéria ou noutra, ahm, com mais enfoque em determinados assuntos, ou em determinadas questões, para aquele aluno tentar perceber melhor ou tentar atingir o que era definido no currículo para os alunos ditos normais. E aqui focava-se muito nas dificuldades dos alunos. Os alunos tinham todos eles um rótulo. Todos eles tinham, ou pela sua característica cultural, socioeconómica, de deficiência, todos eles tinham um rótulo. Os que saíam fora do dito normal, não é? Do que era considerado normal, e todos os apoios, todo o trabalho era focado nas dificuldades. O aluno não sabe ler, então ele tem que aprender a ler, então vamos insistir, vamos insistir, vamos insistir. O aluno não percebe matemática, então vamos fazer problemas, vamos fazer problemas. Portanto, as dificuldades eram sempre o que estava à cabeça desses apoios, transformando muitas vezes ainda mais a falta de, pronto, de competências daquele aluno, ainda aprofundando mais e deixando o aluno ainda mais frustrado de não conseguir. E depois passamos, e digo passamos, e o que se pretende atualmente é que todas as escolas estejam nesta fase, na fase da inclusão, em que todos os alunos são bem-vindos, todos os alunos estão nas turmas regulares, e em que a escola se adapta às necessidades individuais e às características individuais de cada aluno. Os alunos aprendem todos juntos, o currículo, as estratégias e a avaliação são adaptadas às necessidades de cada aluno, a diversidade é valorizada e é vista como um recurso para a aprendizagem. O foco da escola é muito a remoção das barreiras à aprendizagem, sejam elas quais forem. Se há uma barreira, seja ela qual for, nós temos que fazer tudo para que essa barreira seja retirada da aprendizagem do aluno. E há uma participação ativa de todos os alunos dentro da sala de aula, em conjunto com todos. Todos têm necessidades, todos têm competências. E, portanto, é esta união destas duas questões, as necessidades e as competências de cada um, que vai levar à aprendizagem de todos dentro das suas capacidades, ou de acordo com as suas capacidades. Isto é a inclusão. Nós temos aqui um quadro que mostra a integração e a inclusão. Portanto, temos uma mudança de paradigma, claro,
A integração é considerada um paradigma antigo, com aquelas características que eu falei anteriormente. A inclusão é o paradigma atual. E na nossa legislação, em Portugal, está definido desde 2018 com o Decreto-Lei 54, que é o decreto da educação inclusiva. E aqui, inclusiva é todos os alunos. Não são os alunos com nacionalidade diferente, não são os alunos com deficiência, não são os alunos. Não. A educação inclusiva diz respeito a todos os alunos. E é para todos os alunos. A adaptação, como eu disse, a integração do aluno é a adaptação do aluno à escola, na inclusão é a adaptação da escola aos alunos, a todos. O foco aparece aqui duas vezes, para reforçar que anteriormente com a integração, o foco era no aluno e no seu déficit, na sua dificuldade, e que com a inclusão o foco é no sistema educativo, com a tal remoção de barreiras à aprendizagem, e também no potencial e na diversidade de todos os alunos. A organização, apoios separados na integração, o aluno retirado da turma, e na inclusão, os apoios são integrados na sala de aula, porque a sala de aula, como o recreio da escola, como a biblioteca, é aí que os apoios têm que ser dados, porque é o contexto natural dos alunos. Um aluno, ou uma turma vai à biblioteca. A biblioteca tem que se adaptar aos alunos daquela turma que vão lá estar naquele momento. A turma vai para os laboratórios, pronto, vai fazer uma experiência de ciências. Ah, é a sala, o laboratório, é a sala que vai ter que ter as condições para dar a resposta a todos os alunos. E é o contexto natural, porquê? Porque é onde estão todos os alunos. Portanto, é o contexto natural de todos os alunos. É claro que este contexto natural e todo este quadro, e em termos de inclusão, podemos adaptá-lo a qualquer contexto, seja em casa, seja no parque, seja no restaurante, seja na rua, seja onde for. Aqui estamos a falar essencialmente da escola e da sala de aula. Em relação à participação, no modelo de integração, a participação do aluno é parcial, portanto, ele está um bocado de tempo dentro da sala de aula, mas depois está muito tempo, ou também está fora da sala de aula, e na inclusão o aluno está na sua totalidade dentro da sala de aula a participar em conjunto com os seus pares, com os seus colegas. O currículo na integração é igual para todos, na inclusão, e também desde 2018, na nossa legislação, com o Decreto-Lei 55, o currículo é flexível, adaptado à diversidade dos alunos. É aqui que entra também a diferenciação pedagógica e o que nós temos que definir para cada um dos alunos, para a obtenção do sucesso de cada um dos alunos. E por isso temos que adaptar, temos que flexibilizar o currículo para conseguirmos dar a resposta que cada aluno precisa. O papel do docente. No modelo da integração, era um mero transmissor de conteúdos, de conhecimentos, e era o que eu dizia ainda há pouco, os alunos que conseguiam acompanhar muito bem, quem não conseguia acompanhar, pois ficava para trás e tinha o rótulo de insucesso. No modelo inclusivo, o papel do docente é um papel de facilitador da aprendizagem. O docente tem que conhecer muito bem os seus alunos para poder dar a cada um deles, as estratégias, a forma, seja como for, o falar, o apresentar, para que todos tenham acesso, a esse conhecimento que se quer transmitir. Então, os princípios da escola inclusiva, são a educação para todos,
A valorização da diversidade. Nós temos que assumir que todos os nossos alunos são diferentes e, portanto, ah, essa diversidade tem que ser um recurso dentro da sala de aula para todos, terem sucesso. A participação plena, já falei, a equidade no ensino, não é dar o mesmo a todos, é dar a cada um o que cada um necessita naqueles momentos em que estão ali com toda a turma. A flexibilidade curricular, a remoção de barreiras à aprendizagem, e aqui estas barreiras podem ser pedagógicas, podem ser físicas, comunicacionais ou atitudinais. E aqui também, dentro da sala de aula, dentro da escola, de fora da escola, devemos sempre zelar para esta remoção cada vez maior destas barreiras. E o trabalho colaborativo? O trabalho colaborativo entre os alunos, entre a diversidade de competências, de capacidades que os alunos têm, e também um trabalho colaborativo entre professores, também eles com as suas diferenças, e que, aprendendo e trabalhando em conjunto, podemos conseguir muito mais do que estando a pensar sozinho dentro de uma sala ou dentro de um gabinete. Então, a sala de aula é naturalmente diversa e é diversa a todos os níveis. Em termos de cultura e língua, ritmos de aprendizagem, capacidades cognitivas, contextos socioeconómicos, interesses e experiências, cor do cabelo, cor dos olhos, a altura, o peso, todos são diferentes. Todos os seres são diferentes. Logo, todos os alunos são diferentes. E aqui, temos que entender isso e saber quais são as diferenças entre eles, quais são as necessidades e quais são as capacidades que cada um tem para podermos agir. Mas, seja qual for o grupo, e neste caso estamos a falar da sala de aula, da turma, todos são diferentes. A diversidade é diária e é real. Ora bem, então nós costumamos ouvir muito que os alunos, neste caso, têm que ter igualdade de oportunidades. E isso não é verdade, porque já se percebeu que a igualdade, como vocês podem ver aqui neste primeiro desenho, a igualdade não vai dar a resposta que cada um necessita. Portanto, este aqui, pois é mais alto, portanto, fica muito acima. Este até chega às maçãs que estão cá mais em baixo, mas este, com a igualdade de oportunidades, ele não consegue ter o sucesso de apanhar as maçãs. Então, o que nós falamos é de equidade. É dar a cada um aquilo que cada um precisa nos diferentes tempos, nos diferentes contextos, para obter sucesso. E aqui, este não precisa de nada, portanto, ele consegue perceber bem a aula, consegue perceber bem a matéria, tudo certo. Neste caso, pronto. Este aqui precisa de um apoiozinho, pronto, para poder chegar a atingir o sucesso, mas este precisa de um apoio mais reforçado, mais persistente, para poder também chegar ao mesmo nível dos outros. Mas aqui até está ainda mais completo. Temos a desigualdade, podemos também assumir como
falta-me agora o termo, portanto, a exclusão, não é? A exclusão, a segregação, a desigualdade, ou seja, era dado o mesmo a todos, que não era nada, portanto, não havia nenhum apoio, e pronto, os que conseguiam, conseguiam, os que não conseguiam, não conseguiam. Portanto, há aqui uma desigualdade de tratamento. Ahm, Depois temos a igualdade, que podemos falar então da integração. É dado a todos o mesmo e há uns que conseguem melhor que outros. Ahm, a equidade, já vimos também, portanto, é dar o apoio necessário, o apoio que é necessário em cada momento a cada um dos alunos. E depois temos aqui o desenho universal. O desenho universal, da aprendizagem, não vamos, falar intensivamente disso, mas é para mostrar a diferença que há aqui entre as várias abordagens. Reparem que aqui, em todos estes modelos, há um muro e, portanto, não havendo este apoio, desculpem, não havendo este apoio, hum, reforçado, este aluno, pois, pouco ou nada desenvolvia. O desenho universal da aprendizagem é dar, nos vários contextos, as várias estratégias, o que todos precisam na mesma forma. Ou seja, reparem, aqui temos o muro e aqui, não precisando de apoio nenhum, temos uma rede em que todos eles conseguem ver o que está para além da rede. Ou seja, é adaptar o contexto, as matérias, os conteúdos, os conhecimentos, de forma a que todos consigam ter acesso direto, sem qualquer adaptação, ao conhecimento. Neste caso, é este jogo de futebol. Portanto, este desenho universal, que já se fala muito, ainda é uma forma de nós tentarmos conseguir que qualquer aluno, em qualquer momento, consiga chegar ao sucesso, de acordo com as suas capacidades, sem qualquer adaptação específica para aquela matéria, aquela aula. Então, aqui a desigualdade, a exclusão, segregação que eu falava, portanto, há sempre barreiras físicas ou sociais. A igualdade com a questão da integração, os mesmos recursos para todos, da mesma forma. A equidade ligada à inclusão, os recursos são adequados às necessidades de cada indivíduo. E o desenho universal para a aprendizagem é adaptar os ambientes, os produtos, as metodologias que sejam acessíveis a todos, sem necessidade de adaptações futuras. A igualdade, todos fazem o mesmo teste e da mesma forma. A equidade, isto é um exemplo, não é, de um teste. Todos fazem o mesmo teste, da mesma forma. Quem tem sucesso tem, quem não tem, pois não há grande investimento para poder chegar qualquer aluno a esse sucesso. Com equidade, no âmbito da inclusão, um aluno pode ter mais tempo para fazer o teste, outro aluno na mesma turma pode responder oralmente, outro aluno pode ter apoio visual, ou seja, todos demonstram o que sabem de acordo com as capacidades que têm, ou seja, demonstram o que sabem de formas diferentes. Todas as formas são igualmente importantes e valorizadas.
O aluno que precisa de mais tempo, ok, nós temos isso em consideração. O outro aluno que, epá, prefere ouvir a pergunta oralmente e responder oralmente e assim consegue ter sucesso que, se fosse a escrever, não era garantido. Um aluno, para além do que está escrito e às vezes até para além do que houve em termos de perguntas, precisa também de um apoio visual para perceber do que é que se está a falar. E todas estas formas e todas as outras que nós possamos criar, imaginar, um, todas elas são importantes, são válidas, importantes e valorizadas. Devem ser valorizadas. O desenho universal vai um bocadinho mais além, ou seja, é elaborar um teste que dê resposta às necessidades individuais de todos os alunos. Ok, eu tenho uma turma, eu tenho um aluno que, pronto, consegue responder melhor às solicitações de forma oral, portanto, eu vou ter que ter um teste, por exemplo, com perguntas, e aí vão todos ouvir as perguntas. Ele vai responder oralmente, ok? Os outros poderão não fazê-lo, não é? Nesse caso, a gente tem que adaptar a sala para que isso também aconteça, mas é um exemplo. Ahm, como é que eu vou fazer essa adaptação? Porque outro aluno também precisa do apoio visual, então aquele teste tem que ter também logo as imagens incluídas. Ahm, e o porquê? Porque é que eu estou a fazer estas adaptações? Por este, por aquele, pelo outro, pelo outro. Ou seja, é pensar um teste para dar resposta ao mesmo tempo a todas as necessidades dos alunos que temos na turma. Nós não podemos fugir à nossa realidade. Portanto, a realidade que nós temos nas escolas e nas salas de aula é a diversidade, seja ela qual for, seja qual for a diferença que cada aluno tem, ela é real, é diária nas nossas escolas e nas nossas salas. E, portanto, nós temos que pensar e a equidade é a resposta. E temos que ir experimentando, e temos que ir fazendo, e temos que ir vendo os resultados. A inclusão é o objetivo. A inclusão é o objetivo. Incluir todos estes alunos é o objetivo. Todos eles pertencem a esta turma dos corações, não é? Todos eles pertencem à turma dos corações, cada um deles com as suas especificidades, características individuais, e todos eles produzem um resultado diferente. Mas todos eles têm sucesso. Todos eles têm sucesso, todos eles fizeram um coração. Então, diversidade, equidade, inclusão. Diversidade, equidade, inclusão e pertença. 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 Isto é também muito importante para nós obtermos uma inclusão plena. Sentimento de pertença. E, portanto, temos aqui todos eles diferentes, todos eles com necessidades individuais, próprias, de cada um deles, e que nós temos que dar resposta para que eles pertençam, se sintam pertencentes a esta turma que está aqui. Ora bem, então vamos voltar um bocadinho agora aqui às questões mais de enquadramento jurídico, político. Ahm, temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948. Temos a Constituição da República Portuguesa, de 2 de abril de 1976. Temos
o documento da Unesco Educação para Todos, de 9 de março de 1990. Temos a Convenção dos Direitos da Criança, que foi ratificada em Portugal em 21 de outubro de 1990. E agora, mais recente, para enquadrarmos melhor aqui as nossas questões, temos o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, o despacho número 6478, 6.478, de 2017, o Decreto-Lei 54 de 2018, o Decreto-Lei 55 de 2018 também, e agora temos ainda, para nos dar mais argumentos, mais fundamentos para nós trabalharmos desta forma, os objetivos definidos para o desenvolvimento sustentável 2030, 2030. E o que nos interessa particularmente aqui é o ODS 4, que é a educação de qualidade. E estas metas têm que ser conseguidas até 2030. As principais metas deste ODS são garantir que todas as crianças tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade, cuidados e educação pré-escolar. Lembrar aqui que estes objetivos, os objetivos para o desenvolvimento sustentável, são a nível mundial. E pronto, há muitos países em que isto ainda não é garantido, nem a um desenvolvimento de qualidade, nem a educação pré-escolar, nem cuidados desde o nascimento. Pronto. Uma outra meta é assegurar que todas as crianças completem o ensino primário. Está escrito como vem escrito, não é? Portanto, o ensino, aqui, o primeiro ciclo do ensino básico, e o ensino secundário, de forma gratuita, equitativa e com qualidade. Outra meta é garantir a igualdade de acesso a formações técnicas, profissionais e universitárias que sejam acessíveis e de qualidade. E aqui eu acrescentava, por tudo o que também tivemos a falar antes, garantir igualdade de acesso e equidade no sucesso. A igualdade de acesso, inscreverem-se numa escola pública, deve ser aberta a todos. Mas depois temos que pensar também na equidade no sucesso, a todos, para todos. Depois temos aqui inclusão e equidade. É uma meta eliminar disparidades de género e garantir o acesso a todos os níveis de educação para os mais vulneráveis, incluindo pessoas com deficiência e minorias. Estas são as metas que mundialmente temos que conseguir atingir até 2030. Utopia? Em alguns países, sim, utopia. Então, porquê é que a educação é um meio privilegiado, dizemos nós, para a educação, para a inclusão? É um meio privilegiado para a inclusão, por tudo isto que estivemos a falar. Independentemente do contexto socioeconómico, cultural, com que a criança chega à escola, a escola, e aqui a escola pode ser a creche, pode ser o jardim de infância, pode ser a escola do primeiro ciclo, a escola é o primeiro espaço de convivência organizada, uma convivência organizada com a diversidade. Porque a criança pode vir de um contexto socioeconómico desfavorecido, mas ela consegue perceber que há crianças que têm melhores roupas que ela, que têm melhores carros que os pais, etc. Mas é uma
não há grande convivência, ou se há, é desvalorizada em termos de contexto socioeconómico mais desfavorável. A escola, ou melhor, na escola, essa organização que o docente tem que ter para que nenhuma criança se sinta discriminada em relação a outra e que, ao lidar com esta diversidade, a criança, cada um deles, cada uma delas, consiga perceber a importância de todos, apesar das diferenças. Esta organização é fundamental para moldar, para educar, para ensinar atitudes e valores inclusivos, que respeitem todos, todos, independentemente das suas diferenças. A escola é um espaço de equidade, é um espaço de inclusão, é um espaço de respeito. E os educadores e professores têm um papel fundamental na construção de práticas inclusivas, como, e neste caso agora voltamos aqui mais especificamente ao tema da nossa ação de formação, como mediadores interculturais. Já falei ainda há pouco que os docentes são ativistas, ou devem ser ativistas dos direitos humanos, e agora estou a dizer que os educadores e professores devem ser também mediadores interculturais. Mas isto tudo conjuga-se, ou seja, eu não sou, hoje vou ser agente sou a ser ativista dos direitos humanos e amanhã vou ser mediador intercultural. Não, isto faz tudo ao mesmo tempo, e é na preparação das nossas aulas, do que vamos trabalhar com os nossos alunos, que nós temos que ter essa preocupação, para termos as coisas bem preparadas, em que tudo o que nós fizermos dentro da sala de aula respeite todos os alunos. Esta deverá ser a nossa escola. Agora, os colegas dizem assim, tal como também tentei refletir na outra sessão. Pois é, esta é a nossa escola, ou deverá ser a nossa escola. Mas ainda, possivelmente, nem todas as escolas já chegaram lá. Algumas já têm umas práticas mais inclusivas, de preocupação, antes de estarmos no contexto de sala de aula, preocupação em termos de contexto de escola também, outras ainda estão um pouco mais longe. Agora, os colegas poderão perguntar assim: pois é, mas eu tenho tanta coisa para fazer, tenho tantos alunos, como é que eu dou esta resposta? E voltamos um bocadinho ao que eu falei na outra sessão também, que é claro que nós temos que ter menos alunos nas turmas, é claro que nós temos que ter mais apoios, nomeadamente de recursos humanos, connosco nas salas, na escola. E todas essas condições são importantes para os professores poderem fazer um ensino de qualidade e para os alunos terem também uma aprendizagem com vista ao seu sucesso, dentro da escola, dentro da sala de aula. Isto, não é fácil. Sabemos que as questões, políticas, as questões económicas, são muitas vezes argumentos para dizer que a escola não precisa de mais apoios. Estou a falar da escola, mas claro, a educação
está em pé de igualdade com a saúde, com a resposta de uma segurança social a todos os cidadãos. Todos estes serviços públicos estão cada vez mais a ser postos em causa. E nós, enquanto docentes, desde a creche, desde a intervenção precoce, porque na intervenção precoce trabalhamos muito com as famílias, com os pais, na creche trabalhamos muito com as famílias, com os pais, Ahm, no jardim de infância, e depois vai-se esbatendo um bocadinho ao longo dos outros níveis de ensino. Mas desde o início, da criança, do ser, do indivíduo, que todas estas práticas inclusivas devem ser trabalhadas diariamente, nos diferentes contextos, porque nós vamos estar a construir, a formar os cidadãos. E, como eu disse na outra sessão, não é os cidadãos do futuro, ou seja, epá, agora eu não tenho tempo, logo se faz, eu logo penso nisso. Não, diariamente nós temos que ter consciência que o futuro daqueles nossos alunos é o presente. E, portanto, temos de ter sempre preocupações em todas estas fases, em todo o nosso trabalho. Não é uma tarefa fácil. Era muito mais fácil se nós tivéssemos 15 alunos, cada um de nós, se nós tivéssemos os recursos necessários, psicólogos, terapeutas da fala, nas escolas. Era muito mais fácil nós termos apenas o tempo da nossa componente não letiva, para preparar as nossas aulas, pensando em cada um dos nossos alunos e como é que eu ia levar aquele conhecimento, aquela matéria, para que todos conseguissem intervir, para que todos conseguissem apresentar as suas dúvidas, para todos ajudarem, poderem ajudar o outro, era muito mais fácil. E é para isso também que lutamos todos os dias. Mas mesmo nas condições em que trabalhamos, temos de ter consciência que o futuro daquelas crianças é o presente. E, portanto, amanhã pode ser tarde para eles tentarem perceber qual é a importância de respeitar o outro, de valorizar o outro, a diferença do outro, a diversidade.